Senhoras e senhores, senhorinhas e senhoritas, plateia maravilhosa! Viemos de muito longe trazendo um espetáculo cênico musical, uma epopeia profano e religiosa, uma farsa coreográfico-nordestina, um fenômeno distronômico brasileiro contado pela outra companhia de teatro. Muito bem-vindos à 9ª montagem e edição do concurso de contadores de história de Remendo Remendor. Esse ano, meu povo, a Prefeitura de Remendo Remendor vai premiar o melhor contador de histórias com boi. Povo de Remendolândia. Pois é, e é assim, é nesse clima que começa uma das montagens do Festival Bahia em Cena, que vai até domingo. A peça Remendo Remendó, de A Outra Companhia do Teatro, é o nome da companhia, A Outra Companhia de Teatro, é encenada ao ar livre. Neste fim de semana, poderá ser conferida no Rio Vermelho. A montagem é uma mistura musical que conta Graciliano Ramos e elementos de cordel para mostrar pessoas envolvidas em um festival de contadores de histórias. A gente está recebendo aqui um dos integrantes do elenco, Israel Barreto. Bem-vindo à Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, Renato, boa noite aos ouvintes também da Frequência Baiana. Eu estava dando uma assistida, tem alguns vídeos no YouTube, quem quiser ter uma ideia assim mais ou menos de como é que funciona a peça, e até personagem de Ariano Suassuna entra na jogada, assim, né? Tem citação a grilo, a um monte de coisas assim. Você diria, Israel, que acaba sendo, que o Remendo vira uma colcha de retalhos das narrativas nordestinas? Como é que você vê essa colcha que é o Remendo Remendó? É isso mesmo, eu acho que Remendo Remendó, a história era basicamente isso. São 5 personagens, desses 5, 4 deles contam histórias. E essas histórias vão permeando por diversas outras histórias. Elas vão se costurando em si como uma colcha de retalhos. E os 5 atores em cena, todos vão interpretar os personagens dessas histórias. Então, tem o João Grilo, tem a Duquesa, uma Duquesa malvada que não gosta dos brincantes da cidade de Remendo Remendó, e a gente vai brincando, né? E aí tem a Anastácia, tem um Simão que é um apaixonado pela Anastácia, só que a Anastácia é casada com um delegado, sabe? Então são histórias onde outros personagens contam. E aí a criançada vai curtindo, os adultos vão se divertindo, é muito legal. Como foi o processo de construção desses personagens, de escolha de cada um deles, de montagem? Veja bem, o espetáculo Remendo Remendó, ele foi montado em 2002, certo? Quando a outra ainda não existia. Então foi um grupo de amigos que se juntaram e montaram o Remendo Remendó, e eram 21 atores mais ou menos, então. E a gente resolveu em 2011 remontar isso, já com a configuração da outra companhia de teatro, né, montar para participar do Festival de Curitiba. Então a gente pensou, o que é que a gente vai fazer? Então o texto já estava pronto, o texto que é de Vinícius de Oliveira, Inácio Deus e Céu Dantas. Então a gente pegou o texto, a gente remodelou eles. Vamos pensar aqui como é que a gente vai trabalhar agora. São 20 personagens e 5 atores em cena. Nesse momento de refazer o texto, o fato de vocês, que são um grupo de Salvador, está levando isso para Curitiba, o fato de recomeçar essa história em Curitiba modificou alguma coisa no texto, dos elementos que vocês estavam trazendo, nordestinos? Como é que foi isso? Não, na verdade a ideia era intensificar essa coisa do Nordeste. Então a gente estava levando um espetáculo meramente nordestino que tratava da cultura popular e da literatura de cordel para o Sudeste. Então isso era uma coisa que motivava muito o grupo. Então a nossa intenção era deixar do jeitinho que estava, sabe? Usando aqueles trejeitos nordestinos, um sotaque bem forte assim para todo mundo gostar de ouvir. E aí a gente levou, então foi um sucesso muito grande. E a partir do Festival de Curitiba a gente recebeu vários convites para participar de outros festivais. Então de 2011, para cá, a gente participou de mais de 10 festivais, então a gente já rodou a Bahia, o interior do estado todinho, então... Deve ser uma experiência muito gostosa, porque cada espaço, cada local tem um público, tem uma receptividade, sim. Tem uma energia, e isso acaba também mudando, não a configuração da cena, né, do trabalho, mas a própria dinâmica entre os atores, cada lugar que você chega. Sim, com certeza, porque cada público ele reage de uma forma. Tem lugares onde as pessoas sorriem, né, com as histórias, tem gente que fica mais prestando atenção, gente, o que é que ele tá ouvindo. A criançada curte muito, porque a gente tem uma burrinha, a gente tem um boi bumbá grandão, assim, bem bonito, então as crianças ficam mais ficcionadas na imagem que eles
que eles passam, né? Que a gente passa em cena. Então cada lugar tem uma visão diferente. E a gente, enquanto ator, a gente está sempre jogando, né? O grupo tem 10 anos, fazendo agora, em abril. Então a gente somos em 6, mas em cena do Remendor são 5. Então a gente tá sempre jogando, né? Criando um caco ali, trazendo uma coisinha daquele lugar. Então, qual é o nome do prefeito, qual é o nome da rua, se tem um time local. Então a gente vai sempre brincando e trazendo esses elementos para coisa que a gente vê, inclusive, da cultura do circo, né? De ser nômade e ficar trazendo essas coisas daquele local para poder ter uma identificação com o público, né? Sim. E tem uma coisa curiosa que a gente vê em espetáculos como esse, né? Um espetáculo a céu aberto, né? O ouvinte que está chegando agora está falando de Remendor. Remendor é um espetáculo a céu aberto. Os caras fizeram a última foi no Campo Grande. Isso. Agora vocês vão pro Rio Vermelho. Onde é que vai ser lá no Rio Vermelho? Vai ser no Largo da Mariquita. Largo da Mariquita. Aí quer dizer, vai ser assim, tipo, os caras começam a montar a peça, aí vem aquele bocadinho de gente, começa a assistir e tal, né? E você vê assim, tira uma fotografia do momento, pouca gente. Quando vai chegando no meio, pro final, vai começar a volumar, e aí fica no final uma multidão. Aconteceu isso no Campo Grande. Como é que isso mexe na dinâmica da peça, né? Porque você tem que fazer uma peça que o cara chega no meio e ainda consegue pegar uma coisa do fio da meada. Como é que funciona isso? Nossa, isso é muito bacana. E essa experiência que a gente tem com teatro de rua é a primeira experiência mais longa, né? Já são 4 anos, fazendo agora em 2014, 4 anos com o trabalho de Remendor. Então a gente chega, às vezes o público tá frio ainda, tímido, observando o que é que tá acontecendo, e aí ele vai crescendo, né, dentro da própria energia do espetáculo. Então é um espetáculo muito rápido, então muitas coisas acontecendo, histórias, e um personagem que se transforma em outro personagem. Então as pessoas vão assistindo, vão se emocionando e vão, assim, sabe, entrando dentro das histórias e estou me amarrando, o que está acontecendo aqui? Quando a gente vai ver, no finalzinho tá todo mundo aplaudindo, gente sorrindo, gente gritando. É muito bacana, sabe, essa receptividade com o público. Agora, por que esse pessoal... É porque é tão inevitável, eu detesto fazer isso quando chega em entrevista de teatro, lá vamos lá falar de público de novo, mas é porque Remendor é muito convidativo para isso, né? Por que esse pessoal que se avoluma em torno ali do palco para assistir vocês, por que esse pessoal, às vezes, esse pessoal não está indo pro teatro propriamente assim, o espaço físico, né? Boa pergunta, Renata, porque eles param para assistir a peça. Exato, é uma série de questões, assim. Eu acho que tem o lance de uma divulgação que precisa ser maciça. Eu acho que o público baiano, soteropolitano, precisa gostar de teatro, sabe? A gente tem muitas peças aí, o Bahia em Cena tá aí, sabe? Com 8 programações em vários teatros e passando, divulgando, e as pessoas precisam estar mais atentas para o que está acontecendo, sabe? Tem muitas peças legais, falta um pouco mexer na cultura dessas pessoas. As pessoas precisam estar abertas para poder, né, assistir uma peça de teatro, de ir pra rua, de ver outras, não só do teatro, né? Mas você acha que pode ser, por exemplo, um problema com que algumas pessoas, é difícil, né, a gente começar a fazer generalização aqui, não é o caso, mas é possível que às vezes é uma questão assim, do espaço. Por que aquelas pessoas veem, né, um volume de gente assistindo alguma coisa, tem curiosidade, peraí, vou ver o que é. Aí vai, dá uma olhada, se junta e vê que, Remendor, beleza, e fica até o final e aplaude. Quer dizer, então assim, até dizer, porque não gosta de teatro, mas não ficou ali, não ficou e aplaudiu? Será que tem alguma coisa a ver com o espaço físico, assim, a pessoa não se sente convidada a ir pro espaço, né, físico mesmo do teatro? Será que é isso? Eu acredito que possa ser isso também. Eu acho que se as pessoas estiverem realmente imbuídas para poder gostar, né, para poder sentar, parar um pouquinho e entender o que é que está sendo processado. Eu acho que muitas pessoas, você falou do público de Remendor, engraçado que a gente rodou todo o estado da Bahia, e as pessoas sentavam ali e falavam assim, nunca assisti um teatro. Eu não sabia o que era teatro. Então, ir para Coronel João Sá, ir para Jeremoabo, né, cidades distantes, que a gente levava 11, 10 horas de viagem, e as pessoas não sabiam o que era teatro. Então, a gente montava tudo aquilo ali na praça, as pessoas sentavam, assistiam e ficavam, nossa, que legal, que coisa interessante. Então, e passava aquilo pra gente, sabe? Então, era muito legal, era muito bacana ver aquela pessoa que estava ali assistindo, entendendo o que era aquilo, entendendo a mensagem que a gente estava passando.
Aí muitas delas tinham lá, às vezes encontra a gente nas redes sociais e fala que legal, estou indo assistir outras peças de teatro. Então aquilo nos emociona. Então Remendo Remendor foi um ponto de partida para que aquelas pessoas pudessem assistir outros espetáculos. Acabou despertando nas pessoas esse Exato. interesse. É claro que a rua tá ali, tá fácil, você tá passando, você tá vendo um espetáculo, aquilo quebra um pouco a sua rotina, você tem acesso agora até sair de casa, ir para um teatro, tem que ter essa cultura mesmo que você tava falando Com antes. certeza, a gente tem que ter a cultura. A gente vai continuar falando sobre isso, são 6h19 aqui no Frequência Baiana desta quinta-feira. Você sintoniza Band News FM 99,1. 99,1. A primeira rádio de Salvador. Só notícia e só FM. São 6h34 aqui na capital baiana. Mas todo mundo sentado pra vir me estourar aí agora, por favor, viu? Bravo. O acontecido se sucedeu comigo, ainda muito menino desse tamanho. Vou contar para os senhores a história do meu olho torto, que começa a ser, meu amigo, o meu pai era de boa família. Seu pai era caloteiro, devia na praia todo mundo sabe, não é? Possuía fortuna grossa. Mão ligeira também, é mesmo, arrumava até as galinhas do quintal, menino. Gado por toda a roça. Onde ele era canguinha? Seu Zé até hoje do dinheiro, sabe? Ouvimos aí um trechinho do Remendo Remendó, esse espetáculo da outra companhia de teatro que nesse final de semana, como parte do Festival Bahia em Cena, vai ser apresentado últimas oportunidades para quem vai assistir. Esse espetáculo ao ar livre vai ser no Rio Vermelho. A gente está recebendo aqui o Israel Barreto, ele que é um dos atores e que é a pessoa que você ouviu aí agora nesse trechinho. Israel, que história é essa do torto? Como é que está? Pois é, essa é a história contada por Alexandre, o meu personagem. E ele é um cara muito prolixo, porque para contar a história dele, do olho torto, ele vai dar uma volta imensa. Ele vai contar a história da égua Pampa, que a égua Pampa sumiu, que era a égua do pai dele. Então a égua some, e aí ele tem que ir atrás dessa égua. E aí, de repente, ele começa a falar de Cesária, que é o grande amor da vida dele. E aí a história vai se confundindo, aí seu Firmino, um dos personagens, pergunta assim... Mas, seu Alexandre, essa sua história tá muito confusa. Era um espinheiro, primeiro era o olho, depois virou a égua Pampa, e depois tem um espinheiro que tira, que fura o seu olho. Que negócio é esse? Tá parecendo um episódio dos Simpsons. Total. E essa história que eu conto, ela é baseada no livro Alexandre e Outros Heróis, de Graciliano Ramos. E é isso, a gente misturando as coisas e dando nessa loucura aí que é Remendo Remendor. Qual é a diferença de fazer teatro dentro do teatro, do espaço teatro, com camarim, com iluminação, e fora do teatro, na praça pública? Deixa eu pongar a pergunta dele. Sim. Remendo já em algum momento já foi encenada em teatro de fato, assim, em teatro, né? Estrutura? Já. Qual a diferença? Nossa, é surreal. O que é que acontece? Quando o Remendo vai pra rua, ele se torna mais intimista. Eu acho que não só o Remendo, mas qualquer outro espetáculo que for pra rua, o público fica mais próximo, sabe? Do teatro tem uma barreira, o palco plateia, o público ainda fica meio tímido. Ele não se aproxima. E tem a própria distância, Tal né? da quarta parede. Exatamente. Que fica mais porosa na Exatamente. rua, né? Então, e a gente na rua tem uma proximidade do público. O público tá mais aberto para poder jogar com a gente. Agora, essa abertura de jogar com vocês, falou jogar é engraçado. Ele falou jogar com a gente, me veio a imagem do público jogando coisa. E vocês também, isso pode acontecer. Vocês ficam também com essa preocupação da segurança dos atores que estão ali, tão próximos, com uma proximidade, uma aproximação tão grande, que é capaz até desse público entrar em cena e, sei lá, querer tocar nos atores e contracenar, e quem sabe até, dependendo da situação, algum ato de vandalismo também já aconteceu. Não, isso não. Existe um respeito muito grande. O público que está ali assistindo, ele entende que quando ele ouve a musiquinha, ele vê o violino, ele vê a alfaia, ele entende que é o momento de parar um pouquinho, de prestar atenção. Quando as histórias começam a acontecer, então quando começa a trocar de personagem, ele vai se entrosando com o que está acontecendo. Então ele está prestando atenção. Eu acho que de jogar alguma coisa nunca aconteceu, nenhum ato de vandalismo, mas que a risada, a vontade de estar próxima daquele cara do Simão, que está cantando a serenata para Anastácia, então tem as menininhas que fazem, que lindo, sabe? Isso é bacana. Então o público tá participando do espetáculo, mas está respeitando aquele momento ali.
A peça é infanto-juvenil, mas nas imagens da peça pela internet, né, a gente percebe vários adultos desacompanhados. Isso modificou em algo a maneira como vocês fazem a peça? Vocês pensam em algo como, vamos mudar isso ou aquilo para agradar os adultos também? Nossa senhora, é o seguinte, geralmente você tinha perguntado sobre a diferença do público da rua com o público do teatro. Isso também acontece quando a gente vê muita criança e quando vê muito adulto. No teatro, a gente já teve numa temporada no Teatro Vila Velha, onde só tinha adulto no horário do espetáculo infanto-juvenil, era às 16 horas. E a gente fez, e agora? E aí a gente solta um pouquinho, traz um pouco mais de malícia nas brincadeiras, nas piadas que a gente... Quando tem muita criança, a gente pondera um pouquinho. Isso é normal. Eu acho que, quando eu digo jogo, Patrícia, era exatamente isso. Claro. É a gente saber lidar com o público que está nos assistindo. Então, trazer, compor, mas mantendo essa distância também própria do teatro. Né? Exatamente, é muito legal, é muito legal. E quando a gente montou, a gente ficou pensando, que público a gente vai atingir? É o adulto, é o infantil? Não, vamos pensar no infanto-juvenil. Então, a gente tinha colocado infanto-juvenil. E só dá adulto rindo. E aí, às vezes, tem uns adolescentes que gostam também, que tá ali empolgados. Seu Alexandre, Simão, aquela coisa toda, sabe? Tem uma cena que me vem à mente agora, que é aquele... Eu acho que... Qual era o nome daquele filme, da história do cara que criou Peter Pan, Finding Neverland, aquele filme com Johnny Depp, enfim, agora esqueci, Em Busca da Terra do Nunca, alguma coisa assim. Sim. E tem uma cena em que o cara pensa, pô, como é que eu vou fazer para que os adultos fiquem mais à vontade, se permitam rir, né? E aí ele coloca crianças no meio e isso faz com que as pessoas meio que, sei lá, pela presença se sintam à vontade. Vocês acham que essa interação, né, de crianças e de adultos, vendo o espetáculo como o de vocês, ela soma assim a experiência da criança e o adulto, o fato de criança estar assistindo com o adulto e do adulto estar assistindo com a criança? Isso é uma maravilha. É muito bom, enquanto ator, ver que o que eu estou sendo dito, o que eu estou dizendo, a mensagem que eu estou passando, ela atinge a todos esses públicos, tanto o adulto quanto a criança. Isso é muito gratificante pelo ator. Você está ali em cena fazendo um trabalho. E fazendo um trabalho amplo como esse, e ver que os dois públicos estão ali imbuídos e entretidos com o que você está dizendo, é super legal. Então aproveita, Renato ia fazer outra pergunta, mas já vou encaminhando, já fechando aqui também, para convidar esse público para assistir esse espetáculo, que sem dúvida nenhuma, por tudo que você disse, e para quem já assistiu, com certeza é uma experiência marcante aqui na cidade nesse final de semana. Faz o convite, com certeza. Então eu quero aproveitar a oportunidade e falar com os ouvintes que estaremos nesse final de semana, 29h30, não é isso? 29h30, no Largo da Mariquita, às 16 horas, com o espetáculo Remendo Remendó. Vale lembrar que a gente está integrando a programação do Festival Bahia em Cena. Então, quem não puder acompanhar o Remendo Remendó, tem outros espetáculos acontecendo na cidade. Então, quem quiser acompanhar, fique atento, porque a gente está sempre divulgando aí. Né? Qual é o horário lá no Largo da Mariquita? 16 horas, sábado e domingo. Perfeito, recebemos aqui o Israel Barreto, ele que faz parte da Ultra Companhia de Teatro, que está envolvido aí com o Remendo Remendó, que está fazendo 10 anos, está com vários projetos. Tem lá o Facebook para quem quiser também dar uma olhadinha nas iniciativas da companhia, certo? Exatamente.